Preciso saber inglês para me dar bem na programação, para ser um desenvolvedor de sistemas? Preciso saber inglês para conseguir um bom emprego dentro da área de TI? Essa certamente é uma das suas dúvidas para você ter entrado aqui nesse vídeo. Eu vou explicar para vocês, com um pouquinho da minha experiência, o quão importante é o inglês e te mostrar que, embora não seja exatamente necessário para você ter um emprego legal dentro da programação, mas que sim vai te valorizar bastante e que vai ter o seu grau de importância muito relevante o conhecimento em inglês dentro da programação. Eu sou o Diogo Pé, criador do Galinha Programadora, e fica aí no vídeo que eu vou te contar mais um pouco. Antes da gente começar o vídeo, um recado muito rápido. Estou passando aqui para compartilhar com vocês o curso Fábrica de Aplicativos, que você vai aprender React Native do zero ao avançado. Para quem não sabe, React Native é uma ferramenta que agiliza muito a criação e desenvolvimento de aplicativos, tanto para Android e também para iPhone, para iOS. Então, se você quiser aprender, quiser estudar o desenvolvimento de aplicativos do zero, até para você que está começando agora na programação, eu vou deixar aqui o link na descrição para você saber mais um pouquinho e apoiar aqui o canal também. Vamos para o vídeo. Saber inglês, conhecer inglês, essa é uma dúvida muito comum para quem está começando agora no mercado de desenvolvimento de sistemas, principalmente, mas também outras sub-áreas dentro de tecnologia da informação. E eu tenho alguns pontos aqui para te mostrar que, na minha opinião, e aí eu estou falando a minha opinião, eu, Diogo Pé, como desenvolvedor de sistemas há mais de 10 anos no mercado de trabalho, onde eu tive a oportunidade de falar, de ter contato com inúmeras empresas estrangeiras, onde eu participei de reuniões, participei de acordos dentro da minha empresa, obviamente relacionados à tecnologia, com empresas externas. Eu pude ter contato com empresas da Alemanha, da Rússia e diversos outros países através do inglês. Então, embora o inglês ele não seja exatamente obrigatório para você trabalhar dentro da área de tecnologia da informação, existem alguns pontos que podem ser, sim, diferenciais para você trabalhar numa empresa. E não se engane, pensando que o inglês ele é diferencial para uma empresa onde eu vá trabalhar, uma empresa estrangeira, onde eu vá ganhar em dólar, ou numa empresa brasileira, mas que tenha contatos com empresas estrangeiras, e que eu precise ter aquele contato quase que diário, frequente, com pessoas de outro país. Não se engana com isso, porque isso é um tabu que já foi quebrado há muito tempo. Existem diversas empresas nacionais, que você não vai ter o contato diário com pessoas que falam inglês, mas que ainda assim vai ser crucial para você saber inglês. Um dos principais motivos para você saber inglês, você desenvolvedor de sistemas, primeiro de tudo é o manual e a documentação das linguagens de programação. Como vocês sabem, os manuais das linguagens de programação, de forma geral, eles são todos nativamente escritos em inglês. Por quê? Porque o inglês, de forma geral, ele é quase que uma linguagem universal, das pessoas que estão em diversos lugares do mundo, desde o indiano até um russo, por exemplo. Dificilmente essa pessoa, que é da área de tecnologia e que interage ali com a comunidade mundial, ela não vai saber o inglês. Então, um dos principais motivos, na minha opinião, talvez o mais importante, seja os manuais e documentações de código. Existe aquela famosa expressão do inglês técnico. Eu já li algumas coisas sobre isso. Existem algumas controvérsias, mas de forma geral eu sou adepto dessa teoria do inglês técnico. O idioma inglês ele é muito vasto e você pode sim se aperfeiçoar nas leituras de documentação, seja explicações de código, de lógicas de programação, e não necessariamente ter um inglês fluente. É óbvio que o inglês fluente vai te auxiliar com outras coisas, mas essa leitura para manuais e documentações, o famoso inglês técnico, eu acho sim que ele pode ser muito importante para você, porque você vai conseguir ter habilidade para ler algumas documentações e aprender a se virar. A gente sabe que muitos problemas na internet a gente pesquisa, busca em fóruns, mas às vezes as respostas não são exatamente como a gente quer. E às vezes a gente precisa de fato entender o problema, entender o que está acontecendo e não apenas copiar e colar código. E aí você pode se perguntar, mas Pé, como é que eu vou entender exatamente o problema? Para você entender exatamente o problema, você precisa entender o que está sendo escrito, e não meramente copiar e colar. E como na maioria das vezes essas leituras com grandes sites como o Stack Overflow estão em inglês, fica muito mais fácil você ter um domínio do idioma. Aí você pode se perguntar também, mas Pé,
existem diversas ferramentas de tradução, principalmente o Google Tradutor, que já estão bastante aprimorados e que eu não preciso exatamente ler em inglês. Cara, se você tem conhecimento em inglês e já testou traduzir, né, traduzir textos em inglês, você vai ver que é muito diferente. Tá? Primeiro que algumas expressões em inglês elas não têm uma tradução literal, isso acontece com qualquer idioma. E além disso, né, a nossa área de tecnologia da informação, a gente utiliza muito vários termos em inglês que a gente já naturalizou como entendimento, né, de forma geral, inclusive para pessoas aqui do Brasil. Então, muitas dessas traduções, elas acabam prejudicando muito no entendimento do conteúdo, né, na absorção do que está sendo passado. E, nesses casos, você saber o inglês, saber o idioma, né, entender o que está sendo falado no idioma nativo, fica muito mais fácil. Um outro ponto muito importante para você te motivar, né, a estudar o inglês é você ter o acesso a mais informação. Dificilmente você que é da área de tecnologia da informação ou você que está pensando em entrar na área de tecnologia da informação, você não tem aquela ânsia, né, de estar sempre ligado nos conteúdos, aprendendo coisas novas, conhecendo tecnologias novas. E se você não tiver essa característica, eu te dou até um aviso, porque no mundo da tecnologia da informação, se você não tem essa vontade de estar sempre estudando, essa vontade de estar sempre conhecendo coisas novas, se atualizando sobre o mundo da tecnologia, a tecnologia simplesmente te atropela. E você pode correr o risco de ficar defasado, ficar aprendendo tecnologias obsoletas e simplesmente, né, como consequência, não ter, né, aquela remuneração justa e aquele emprego onde você, né, se desenvolva como profissional. Então, voltando aqui ao ponto, né, o acesso a mais informação, como eu falei, né, o inglês ele é a língua universal. Então, é óbvio que tem muita informação em português. O meu canal, inclusive, ele é em português, né, que eu estou aqui com a proposta de te dar mais informações. Mas, como eu te falei, né, a comunidade, de forma geral, a comunidade mundial, né, ela naturalmente vai ter muito mais experiência para poder compartilhar com você. Né? Só você pensar do ponto de vista lógico. Se eu tenho 10, 15 pessoas que têm um conhecimento, num outro grupo com 100, 200, 1000 pessoas, é óbvio que aquele grupo de 100, 200, 1000 pessoas, ele vai ter mais experiências dentro do mercado para compartilhar, ele vai ter mais notícias para compartilhar com você. Né? Então, esse acesso a mais informação, você tendo conhecimento em inglês, ele vai agregar muito na sua carreira como profissional, né, dentro da área de tecnologia da informação. E como eu falei antes, você vai aprender novas tecnologias, não necessariamente aprender, mas você vai saber que elas existem, você vai saber as notícias do mundo, né, as atualizações que acontecem nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim, isso é só um exemplo, né? Mas o acesso a mais informação, ele é um dos fatores muito importantes também para você saber o inglês. Um outro ponto muito importante também são as certificações. Né? Dentro da nossa área de tecnologia, é muito comum que as grandes empresas mesmo do mercado, elas peçam, né, que você tenha certificações dentro da sua área, porque são essas certificações que, como o próprio nome diz, vão certificar de que você tem um conhecimento em tal área específica ou em tal ferramenta específica ou tecnologia que seja. E nas certificações, de forma geral, como eu venho falando durante todo o vídeo, né, sendo o inglês quase que uma linguagem universal, um idioma universal, geralmente a maioria dessas certificações elas estão em inglês. Ou seja, né, para quem está começando agora na área, não sabe exatamente o que é uma certificação, é basicamente uma prova, né, que você faz. Veja bem, eu estou falando bastante resumido, tá? Mas basicamente é uma prova que você faz em cima de tal conhecimento e diante do seu resultado naquela certificação, você tem um quociente, né, que vai definir se você foi aprovado ou não, né, a gente chama se você tirou aquela certificação ou não, e baseado naquele resultado que você tiver nessa provinha, você vai ter ali, né, um certificado dizendo, olha, eu fiz tal prova e tenho conhecimento para poder exercer tal função no mercado de trabalho, porque eu tenho aqui um documento que comprove, né, que eu tenho esse conhecimento. Então, é muito importante também você ter essas certificações de forma geral no mercado. De novo, as certificações, elas não são, assim como o próprio conhecimento em inglês, né, que é o que eu venho construindo nessa narrativa aqui desse vídeo. Né, o próprio inglês ele não é obrigatório. Né, você não vai ser impedido de ter um emprego justo
né, não tendo um conhecimento em inglês ou não tendo uma certificação. Porém, contudo, entretanto, todavia, a sua vida vai ficar muito mais fácil, né, tendo esse conhecimento em inglês e, principalmente, né, fazendo as principais certificações. Então, uma das certificações, várias certificações, por exemplo, né, dos programas da AWS, né, de microserviços da Amazon, né, eles são muito importantes para mim, no caso, né, também na área de DevOps, e com certeza para você vão ter também dentro da área de Java, dentro da área de .NET, enfim, é um conhecimento muito importante, né, é muito valioso você fazer essas certificações. E tendo conhecimento em inglês, isso vai facilitar e muito a sua vida. Bem, esses são alguns dos pontos que eu trouxe aqui para você, né, da minha vivência na carreira de TI. Eu tenho mais de 10 anos de desenvolvimento de sistemas, né, então eu tenho bastante bagagem aí para passar para vocês. E é um pouquinho, né, da minha experiência e também da minha opinião acerca do inglês. Tá? É um tabu dentro da área de tecnologia em geral, e eu acho que é muito importante esse vídeo para poder desmistificar muita coisa. Então, se você conhece alguém que é da área de tecnologia, né, passa esse vídeo para essa pessoa, mostra, vamos compartilhando esse vídeo para a gente trazer essa discussão à tona. Né? Se você tem uma opinião formada, se você tem aí o seu conhecimento em inglês ou está em dúvida, deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua dúvida, que eu vou estar respondendo para você também. E por final, eu vou deixar aqui também, muita gente me pergunta, né? Eu vou deixar aqui embaixo, no link aqui da descrição desse vídeo, eu vou deixar um link de um curso de inglês que muitos amigos e muitos parentes já fizeram, né? E eu aprovo e atesto para vocês que vai ser muito útil também para o conhecimento de vocês, tá bom? Vou deixar aqui no link, se vocês tiverem interesse, clica, vai lá para ver mais informações. É isso, galera. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, curte aqui esse vídeo e compartilhe com seus amigos para a gente levar essa discussão aí sobre a importância do inglês dentro de TI mais adiante, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.